Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o pregador Wilton, por bondade e misericórdia de Deus. Estamos aí, com mais um vídeo, hoje no canal aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e chegará a mensagem aí, a notificação, a mensagem da Palavra de Deus, uma ilustração, para edificação da sua vida espiritual. O texto de hoje, está lá no Salmos 23, de número 23. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E este é o tema, Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Eu viverei na presença do Senhor para sempre. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos, que já leu a história, a biografia do salmista Davi, o rei de Israel, é uma história muito bonita, muito linda, muito edificante, muito inspiradora, Apesar dos erros, das falhas que Davi cometeu, podemos extrair da vida de Davi lições e aprender também, com a vida de Davi, nos nossos dias, atuais. Temos visto muitas mensagens, muitas pregações, muitos ensinamentos com respeito, tanto os acertos de Davi quanto os erros também. Nós aprendemos, na vida, com os erros de alguém, já serve de lição para não cometermos também, o que alguém cometeu, ou também, servir de alerta, Se aconteceu com ele, também poderá acontecer comigo. Então eu tenho que olhar para isso, olhar para o que ocorreu com alguém, e me manter vigilante, Porque Jesus falou, vigiar e orar, Primeiro vem o vigiar, depois o orar. Não adianta você orar e não vigiar, Então primeiro é vigiar, Você está vigiando, isso tem a ver com os olhos, Mantermos vigilantes. E termos uma vida de oração também. Mas o ponto, interessante desta noite, deste vídeo aqui, é que Davi aqui, ele já é rei, No Salmos 23, de número 23, Davi aqui já é rei. E passa-se um filme, uma retrospectiva na vida de Davi. Davi, eu creio que ele está sentado, quem sabe, no palácio ali, no trono, na cadeira. E ele começa a lembrar do começo da sua trajetória. Davi, que era o menor da casa, ou seja, o mais jovem, o mais novo em idade também, em tamanho também, Davi que era o caçula. Davi, ele, enquanto seus 3 irmãos, ali que trabalhavam no palácio do rei Saul, fora os 3, tinha mais 4, na verdade. Com Davi, no total foram 8, na verdade, irmãos.
interessante é que Davi, ele cuidava, né, das ovelhas do pai, ali nas malhadas, no campo, e era um trabalho assim, aos olhos dos que estavam no palácio, era um trabalho desprezível, né? Era um trabalho que não era notado a pessoa, né? Era esquecido, né? Estava lá sempre naquela rotina. Mas Davi, né? Enquanto pensam que Davi, né, estava sempre ali na rotina, sempre cuidando das ovelhas, nunca ia sair daquilo, Davi ele estava adquirindo ali, né, para o futuro, né, experiência, algo para contar, algo que serviria, né, para ele usar na sua vida, né? Quando Deus ali, ele unge Davi diante dos seus irmãos, Samuel, né, o profeta Samuel, ele vai lá na casa de Jessé, Deus fala com ele, ele vai lá, e Deus falou que lá na casa, né, de Jessé tinha, né, alguém lá que seria o novo rei de Israel que Deus tinha escolhido. E quando chegou lá, Saul, né, ele ficou olhando, ficou observando, viu os filhos, né, bonitos assim, né, de aparência, fortes, tudo mais. E o homem tem esse negócio aí, né, de escolher pela aparência, pela condição, pela influência, né? Você vê muitos pastores, né, muitos líderes, eles vão muito pela, se a pessoa tem, né, se a pessoa é bem influente, se a pessoa tem condições, se vai, né, poder beneficiar ela, e se consagra pessoas, né, e unge pessoas, derrama óleo, azeite ali, e separa. Quando alguém, né, é despreparado, na verdade, né, não tem uma vocação, né, um chamado. E nós temos visto muito isso. Mas nós sabemos muito bem quem é chamado por Deus, quem é escolhido. Quem é chamado por Deus, né, o povo, né, o próprio povo, ele reconhece, né, que Deus está na vida dessa pessoa. Não precisa alguém se intitular, dizer que é de Deus, dizer que foi chamado, dizer que é escolhido, colocar um rótulo, se preocupar com o rótulo, né, em ser, né, alguém com um título, né, quando não é chamado por Deus. Então é melhor, né, ficar quieto, né, esperar talvez Deus chamar, né, se Deus tiver, né, algo realizar através da vida dessa pessoa. Ele não pode ter pressa, não tem que se preocupar com rótulos, né, com posição, né, não. Se Deus tiver algo com você, Ele vai chamar você e vai fazer todo o povo entender, a congregação entender, os irmãos, né, a igreja entender, né, que Deus deu, né, um dom, você tem um chamado, você tem uma vocação, né? Não precisa, você está bajulando ninguém, né, não precisa dessas coisas. Deus trabalha de uma forma muito simples e natural. Interessante aqui é que Davi ele já é rei, né? E quando Jessé, né, ele vê que Samuel está ali, o profeta aqui em casa, né? Ele não deve estar acontecendo alguma coisa, né? Porque o profeta é raro, né? Nunca veio aqui, na verdade. Só que, né, diante de Samuel passa-se os jovens, né? Todos ali, passam-se os 7. Só que Samuel, né, falou que certamente está diante de mim aqui, né, o rei de Israel. Algum desses é. Não tem como, né? Então, está aqui o rei de Israel, né? Mas Deus faz tudo diferente, irmão, né? E Deus, né, passa-se Abinadab, né, Eliabe, Samar, e Deus logo fala para Samuel: olha, Samuel, é o seguinte, eu não trabalho, né, na lógica humana, né? Pela lógica do homem, né? Eu não vejo como os homens veem. Você está vendo só a aparência, o exterior. Mas eu, né, não escolho o homem pela aparência, se ele pode, se ou não, né, pela condição social. Não. Eu escolho o homem, né? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o que está dentro do coração, né? Eu quero alguém, Samuel, em outras palavras, Deus queria dizer, né, em outras palavras. Eu quero alguém, né, Samuel, que seja temente a mim, obediente a mim, fiel a mim, que confie em mim. E eu já tenho esse alguém, né, que eu já estou olhando para ele. Ó. Ele já nasceu para este tempo. Ele já nasceu, né, para este propósito, né? E você vai entender. Não olhe, né, para a aparência, né? Não escolha segundo os seus olhos, né?
Então, eu vejo o que tem no coração. Quando se passa todos os 7 ali, Samuel fala, acabou-se os mancebos, né? Com o pai ali, o Jessé, que é o pai de Davi e tudo mais. Aí só que Davi era esquecido, né? Porque ele trabalhava no campo, né? E ele era muito novo, né? Então, Samuel pergunta, cadê os mancebos? Acabou? Não, tem um ainda, né? Mas é carta fora, né? Então, é escanteado. Isso aí, se ele vai vir aqui, mas eu acho que, né, você veio na casa errada. Não, Deus não me mandou na casa errada, eu creio que ele pensa. Então, se tem mais alguém, eu preciso ver ele, né? Meu irmão, quando foram chamar Davi, buscaram Davi, quando Davi, né, olhou para Samuel, quando Samuel olhou para Davi, o próprio Deus, o Espírito de Deus, dentro de Samuel, na vida de Samuel, falou para o profeta, é este aí, ó. Este será o novo rei de Israel. Pega o seu vaso de azeite e derrame diante, né, de todos aqui. E Samuel fala antes, né, ninguém vai sentar aqui enquanto ele não chegar, né? O Davi, como vocês falam aí, né, que trabalha no campo, eu quero ver ele, né? Então, a confirmação de Deus. Deus, quando olha para Davi, Davi chega, né? Aí Deus fala para Samuel, tá vendo ele? É esse aí. Esse. Samuel começou a entender, né? Pegou o chifre de azeite, mandou Davi ali se ajoelhar, né? Com certeza ficou ali diante dos irmãos e derramou azeite, né? Na vida, sobre a cabeça de Davi, e é onde se cumpre aqui, né? Prepara um banquete. Quando ele fala aqui na parte B do versículo 5, o Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. O Senhor, né, me recebe como convidado de honra. Né? Então Davi ali, quando ele chega ali na casa do seu pai, Deus está lá na casa. Deus está na vida de Samuel. Deus está presente. Então Deus honra Davi diante dos seus irmãos. Né? Deus honra Davi diante dos seus irmãos e todos os seus irmãos ali, né? Uns ficam bicudos, outros ficam, né? Poderia ser eu, né? Poderia ser o Eliabe, poderia ser outro, mas Davi não. Davi não. Davi é muito jovem, né? Davi não pode ser. Só que Deus escolheu Davi, né? Então, Deus, ele nos escolheu, irmão. Deus, é um privilégio, não é merecimento. Davi não merecia nada, Davi sabia disso. Ele nunca imaginaria que iria ser rei de Israel, né? E tem pessoas que hoje são pastores, são presbíteros, ele nunca imaginou ser um presbítero, diácono, nunca imaginou ser um diácono, nunca imaginou ser um pastor, ser um líder. E tem pessoas correndo atrás de posição, querendo ser líderes, né, a todo custo, comprando consagração, né? Estão reprovados por Deus, porque por Deus tem que passar pelo crivo, pelo teste, né? Tem que ser provado primeiro. Davi foi provado ali, né? Já antes dele ser ungido ali diante dos irmãos, Davi, meu irmão, né? Ele já ouvia falar do Deus de Israel, né? E ele já, né? Mesmo sem Deus ainda, né, se apossar dele, ele ficava, né, louvando a Deus, ele louvava o Senhor ali, quando estava junto das ovelhas, né, e quem sabe ele conduzia as ovelhas cantando louvores. Davi foi um grande, né, poeta também, né, que escreveu muitos salmos, muitas canções em forma de salmos. Então, Davi, né, era alguém, de fato, segundo o coração de Deus. Interessante aqui é que Davi ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada, e Ele me dá tudo o que preciso. Mas ele está falando isso aqui quando ele agora era rei, ele já era rei. Então, quando ele fala o Senhor é meu pastor, Davi tem tudo a ver, né, com a vida, né, no campo. Porque Davi era pastor de ovelhas. Ovelha, eu estou falando de animais, né? Não é pastor de pessoas, né? Cuida de pessoas, não cuidava de pessoas, não cuidava do povo de Israel ainda. Então, Davi, ele era pastor, e como pastor, todo pastor, ele trata bem as ovelhas, conduz bem as ovelhas, leva as ovelhas nos lugares melhores que tiver, sobre gramas verdejantes, pastos verdejantes, para as ovelhas ali repousar, né? Toma água, ter aquele cuidado. Então, Davi cuidava com tanto carinho das ovelhas do pai, ele tinha prazer em fazer este trabalho, né, para o seu pai, né? Ele tinha prazer no que fazia. Então, Deus, quando olhava para Davi, ele dizia, olha o prazer que ele tem em cuidar de ovelhas. Imagine cuidando de pessoas. Imagine Davi cuidando do meu povo. Já estou vendo, Deus já via Davi cuidando, na verdade. Deus vê, né, o futuro, com certeza. Então, é este que eu quero. É este aí que eu escolhi.
Então é Ele. Então Davi diz, o Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo o que preciso, porque quando eu era pastor de ovelhas, nunca deixei faltar nada para as ovelhas. Quando elas corriam perigo, eu ia lá, brigava com o leão, vinha um urso também, eu matei o urso e o leão. Então Davi, ele brigava, lutava, e até corria risco, se fosse possível, por causa de uma ovelha. Então era esta coragem que Deus via em Davi, esta valentia, para cuidar das ovelhas. Imagine aí, para cuidar do povo de Deus, para conduzir o povo de Deus, para ser líder do povo de Israel, para ser o rei de Israel. Imagina aí, Deus já via Davi, na frente do exército, como rei, como líder, aquele que iria conduzir o povo. Então, naquele tempo, Davi era olho por olho e dente por dente, mas era guerra, 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 espada, escudo, derramamento de sangue. Deus estava com o povo, Deus estava com Davi, e Davi venceu muitas guerras, porque antes de Davi ir para alguma batalha, para alguma guerra, junto com o seu exército, Davi primeiramente ele orava, ele consultava a Deus, pedia orientação a Deus. Deus, será que eu posso ir para a batalha? Deus disse, pode ir, que a vitória já é certa, Porque Davi, tudo com oração, irmão, tudo tem que ser com oração, Tudo tem que ser com oração. Então, Davi diz, Davi já estava aqui, como rei, Então, ele não esqueceu de onde ele veio das malhadas. Então, ele entendeu aqui que Deus sempre cuidou da sua família, Deus sempre cuidou dele. Então, naquele tempo, como rei, ele me dá tudo o que eu preciso, porque assim como eu dei tudo que as ovelhas precisavam, Deus está fazendo isso comigo agora. O prazer que você tem, o cuidado que você tem já antes de ser um líder, ser alguém levantado por Deus, esteja numa posição ali, você vai saber de onde você veio. Ninguém cai, ninguém que é chamado por Deus, vocacionado por Deus, escolhido por Deus, ele cai de paraquedas, ele tem uma história para contar, ele tem experiências profundas com Deus, e talvez ninguém note isso, ninguém viu isso, mas só Davi sabia do que ele passou, do que ele enfrentou ali no campo. Coisas que seus irmãos não viram, Quem sabe ele até contou, mas só que você brigou com um leão, você matou um urso, Não. Então, Davi, ele diz, ele me dá tudo o que preciso, ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Davi fazia isso com as ovelhas. Ele levava aos pastos de grama verde e macia, e ele, depois que as ovelhas comiam, elas iam, todas as ovelhas, quando eu já tive o privilégio de cuidar de ovelhas ali, conduzir as ovelhas do meu tio na fazenda, e eu levava as ovelhas, e às vezes tinha os bodes, eu tinha aquele cuidado, com as ovelhas, porque os bodes às vezes davam amarrada, queria, brigar com as ovelhas. Eu dava cada batida, meu irmão, cada paulada de bode, porque bode é um problema, dá trabalho, irmão, bode. Então Davi, ele sentava, ficava lá tranquilo e via as ovelhas comerem, Via as ovelhas descansando depois, tirando aquele repouso. Nada melhor, irmão. Então agora Davi diz, não, Davi, você cuidou das ovelhas do seu pai, agora eu vou cuidar de você, Na verdade, Deus sempre cuidou de Davi. Interessante aqui, ele fala, quando sinto sede, ele me leva para os riachos. As ovelhas, quando comem, descansam, tem a sede. Davi sabe que é hora de dar água a elas. Então ele leva elas ao riacho, ali, ao riacho de águas bem mansas, tranquilas, água parada. As ovelhas bebem à vontade. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Davi, quem nunca se sentiu aflito, irmão? Então, Davi sentiu, Deus devolvendo a paz quando Davi estava ali em conflito, quem sabe angustiado, e aflito, como ele fala aqui, Deus, ele devolvia a paz de espírito quando ele se sentia aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Davi sempre procurou fazer o certo, andar em retidão, fazer aquilo que é certo, É interessante aqui, que ele vai falar, mesmo que eu ande pelo vale escuro, mesmo que eu ande, outra tradução, ainda que eu andasse aquele Davi não andou, que as ovelhas às vezes corria risco ali, de lobos, de leões, ursos, alguma coisa ali que, ele está se referindo aqui também a isso. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto,
Continuo tranquilo e não me sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Isso tem a ver com a ovelha, né? A ovelha às vezes, né, quer ir para um lugar, né, de difícil acesso, um lugar, né, às vezes uma ovelha fica isolada e ela procura, né, às vezes está num lugar ali, né, que ela está correndo risco, né? Então, aí vem o pastor, Davi fez isso muitas das vezes, eu creio, né? Então ele com a vara ali e o cajado dele protegia as ovelhas, né? Tirava a ovelha do perigo, né? Por aqui, por aqui, por aqui. Então, aí Davi está falando, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, já está se referindo ao próprio Davi. Continuo tranquilo e não sinto medo, né? Então, ele está falando aqui se referindo à palavra de Deus, né? Que a vara e o cajado me protegem. Então, a vara de um pastor, né, um cajado tem a ver, né, com a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é que nos dá proteção, né? Que nos faz nos sentir tranquilos, né? Que nos faz, né, que tira fora todo medo, né? Então, é a palavra de Deus. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, né? No tempo de Davi, isso aqui está se referindo a inimigos mesmo, a pessoas mesmo, porque naquele tempo era o tempo da lei, irmão. Tinha filisteu, amonita, tinha amalequitas, tinha vários inimigos, né? Davi tinha, né? Amigo mesmo, assim, declarado, somos teus inimigos, te odiamos, Davi, né? Então, os outros povos sentiam ódio de Davi, porque Deus, né, deu várias vitórias a Davi. Então, Davi fala, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Então, nós aqui aprendemos uma coisa, que nós não estamos mais no tempo da lei, irmão, né? Olho por olho e dente por dente. Se alguém pisar em mim, eu tenho que pisar também. Se alguém me humilhou, eu tenho que humilhar também. Se alguém fez isso comigo, eu vou fazer o dobro, né? Então, se alguém cuspir em mim, eu vou cuspir 2 vezes. Não. Nós temos que fazer aqui diferente de Davi, sabe por quê? Porque Davi naquele tempo, no tempo da lei, olho por olho, aqui estava certo, ele orou dessa forma, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe, o Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Hoje você vê, né, vários louvores, né? Quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê, vão se arrepender, que tal, né? Você tem que, né, humilhar, né, quem, né, te humilhou, né? E tantas coisas, né? Não precisa disso, irmão, né? Não precisa, alguém vai ter que ver minha vitória, alguém vai ter que estar lá, né? Contemplar que Deus me abençoou, que Deus fez. Não, tá errado, irmão, tá errado. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas não, irmão, né? Se você vê teu adversário, teu inimigo, a Bíblia diz, se vê ele com fome, dá de comer. Se vê com sede, dá de beber. Se alguém bater na tua porta e declarar que é teu inimigo, que não gosta de você, e pedir água, e pedir comida, se vê que ele está precisando, você vai fazer o quê? Você vai, não, vai embora, suma da minha frente. Você não gosta de mim, você me odeia. Mas a Bíblia fala o quê? A gente vence o mal com o bem. Se alguém te faz mal, no tempo da graça. Se alguém te faz mal, você vai retribuir com o bem, porque cada um dá o que tem. Se alguém me fizer mal, eu não vou retribuir com o mal. Eu vou fazer o bem. Essa pessoa, mas como assim? Se eu fiz o mal para ela, se eu odeio ela, se eu não gosto dela, se eu falei mal dela, como é que ela, né, faz isso por mim ainda? Isso é o evangelho, irmão. Isso aqui é evangelho, né? Não é estar por cima das pessoas, né? É pisar nas pessoas, né? Pisar os pequenos, pisar aquele que ainda não foi abençoado e você foi abençoado. Você se acha melhor por ter um carro, uma casa boa, por, né, ter recurso. Isso não vale de nada, irmão. Diante de Deus, isso aí é tudo passageiro, essas coisas. Mas que você possa ser um verdadeiro cristão, né? Que aquilo que Deus te deu, se Deus te abençoou, abençoe outras pessoas, né? Abra a mão, né? Se desprenda dessas coisas da terra, se desprenda das coisas desta vida, das coisas materiais, se desprenda do dinheiro, de tudo, né? Como cristãos, nós temos que viver assim. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu tenho absoluta certeza, se não fosse a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que tivesse me acompanhado até hoje, eu não estaria
né, de pé hoje, não estaria firme hoje ainda. Mas eu estou de pé, estou, né, firme por causa da bondade de Deus e da misericórdia que sempre tem me acompanhado, a graça, né? O favor imerecido de Deus, a mão de Deus que me sustenta. E ele diz, sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Ele está falando aqui, né, em vida eu vou viver na tua presença e eu sei que eu viverei para sempre. Mesmo quando eu morrer, né, eu continuarei vivendo, né, na tua presença e para todo sempre. Então não acaba aqui nossa história com Deus, né? Nossa trajetória com Deus. Vai continuar lá na glória, lá no céu. E lá no céu vai ser para sempre em sua presença por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus quer que você sinta os cuidados dele sobre a sua vida. Se você olhar para o que Deus fez já, você vai ser grato a Deus. Você vai dizer, eu poderia ser mais agradecido a Deus, porque Ele fez tanto por mim, tantas coisas. Se eu fosse passar o dia inteiro contando, eu ainda não contaria, né? Então, que possamos ser mais grato a Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor. Tem até aquele louvor, né? Aleluia. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Enquanto houver vida em mim, eu sei, né, que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai ser o motivo de eu continuar de pé, de eu continuar firme, de eu continuar louvando, de eu continuar pregando, de eu continuar fazendo a vontade e a obra de Deus, de eu continuar me empenhando, né, com afinco, né, me dedicando. Minha vida é para Ele. Paulo falou, viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Dos dois lados estamos ganhando, irmão. Enquanto vivemos, é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Sim, eu viverei na sua presença. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Então, Davi, nesses dias que eu tenho aqui na terra, muito pouco, eu sei que um dia eu vou estar diante da tua presença, né? Diante do Senhor para sempre. Davi, né, venceu. Tenha certeza, eu e você também vamos vencer, né? E um dia estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Que Jesus te abençoe. Glória ao nome dele.